Nós vamos, nesse instante, ter o prelúdio, e assim seguiremos adorando ao nosso Deus. E nós queremos, nesse instante, nós não recebemos ainda a confirmação, mas estaria prevista a vinda do vice-prefeito da cidade para estar conosco. Então, se ele ainda não chegou, eu gostaria de saber da assessoria dele se já está aqui conosco. Não está ainda. Vamos então convidar o nosso orador oficial, o orador da noite de abertura, nosso pregador que tão gentilmente nos atendeu numa circunstância toda especial, e depois nós vamos dar maiores detalhes, mais detalhes para os irmãos, e vamos orar em função desses esclarecimentos. Mas vamos convidar o nosso orador, pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, pastor na primeira igreja presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. Aí, capixabas, um homem de Vitória aqui conosco. Pastor Hernandes, por favor. Acompanhando o reverendo Hernandes, está aqui também o pastor Rubem Lota, pastor em Campinas, nosso amigo, fez a grande gentileza de nos trazer o orador oficial, fez questão de prestigiar o congresso e está aqui conosco. Pastor Rubem, por favor, ocupe aqui também a mesa, nos prestigiando, nos acolhendo. Está conosco o pastor da primeira igreja batista em Poços de Caldas, pastor Roque. Pastor Roque estará falando para nós na última reunião do congresso. Na sexta-feira estaremos ouvindo a mensagem de Deus que o pastor Roque há de nos trazer. Então nós vamos, assim, com a composição da mesa, vamos para o momento solene do cântico do hino nacional brasileiro e a entrada das bandeiras. Vamos então nos colocar em pé, como é de praxe, vamos cantar o hino pátrio e estaremos neste momento então com a entrada das bandeiras, formalmente instalando o Congresso Vida Radiante, 12º Congresso da Terceira Idade.
E agora, com as bandeiras perfiladas, cantemos o hino nacional brasileiro a plenos pulmões, com muita alegria. Nós vamos ter nesse momento um momento de intercessão, um momento mesmo de clamor por uma vida. O orador do nosso congresso, previamente convidado, o pastor Oliveira de Araújo, pela ação de Deus, pela providência de Deus, pelos desígnios do Senhor nosso Deus, não está conosco no congresso. Os irmãos sabem da grande luta dele desde alguns anos, quando foi transplantado de pulmão. E nesse momento ele enfrenta dias extremamente críticos, estando em tratamento de saúde em São Paulo e, literalmente, com a sua vida nas mãos de Deus.
Então nós precisamos neste momento, como irmãos em Cristo, como membros da família de Deus, nós precisamos nos curvar diante do Senhor. Porque diz a palavra, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós vamos fazer isto. Nós vamos ter um momento de intercessão, um momento de clamor ao nosso Deus. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos, para que você curve a sua fronte, para que você esteja em oração. Nós todos vamos orar agora. E depois de alguns instantes, o pastor Rubem Lota, que está aqui conosco nesta noite, virá até aqui ao microfone e vai orar especificamente para que Deus manifeste a sua vontade claramente na vida do pastor Oliveira. E como somos humanos, ele vai clamar para que Deus faça aquilo que o nosso coração deseja, que é vê-lo restabelecido, vê-lo com a saúde restaurada, e quem sabe até numa outra oportunidade, nos honrando como pregador do Congresso Vida Radiante. Pastor Rubem, depois de um momento de oração silenciosa, em que cada congressista vai clamar a Deus, nós o acompanharemos nesta oração. Deus grandioso, Senhor nosso, unidos em espírito, levantamos a Ti este clamor, Senhor, pela vida do Teu servo Oliveira de Araújo, servo que Tu formastes, que Tu chamaste para o Teu santo ministério, e que tem já há algum tempo enfrentado este problema de saúde e tem vencido, Senhor, pela obra do Teu poder. Nós clamamos a Ti agora, Senhor, pela vida dele, que Tu estejas com a Tua mão de poder sobre ele, fazendo nele aquilo que lhe apraz, cuidando do Teu servo como até aqui Tu tens feito, Senhor, e Tu tens feito melhor na vida dele. Tu és o médico dos médicos. Se está havendo alguma rejeição, Senhor, do pulmão que foi transplantado, Tu tens todo o poder em Tuas mãos e podes reverter a qualquer momento esse quadro, e nós cremos nisso. E expressamos diante de Ti humildemente o desejo do nosso coração, para que Tu realizes isso, Senhor. Esta é a nossa humilde vontade apresentada diante do Teu trono, clamando pela Tua misericórdia e pela ação do Teu poder, como médico dos médicos na vida do Teu servo. Mas nos submetemos à Tua soberania, Senhor. Nos submetemos à Tua vontade e sabemos que aquilo que é o Teu plano há de ser feito. Mas clamamos a Ti também, Senhor, pela vida da sua esposa, que Tu estejas ali sustentando a sua serva, e junto do seu esposo ali fazendo uma obra maravilhosa na vida deles. Continua, Senhor, a agir na vida da Primeira Igreja Batista de Vitória, que tem ali apoiado o Teu servo, que tem ali, Senhor, caminhado com ele todos esses anos, como igreja que está obediente ao seu pastor e lutando juntamente com ele. Abençoa, Senhor, faze a Tua obra, cura-o, Senhor, se esta é a Tua vontade,
nós te oramos humildemente no nome de Jesus, teu Filho amado, Salvador e Senhor nosso, e que a tua resposta seja para a honra e glória do teu nome. Amém, ó Deus. Leremos o Salmo de número 147, versículos 7 a 9, depois versículos 3 a 5. Todos então, a uma só voz, leiamos. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir. Amém. Nós vamos orar nesse momento mais uma vez. Vamos ter uma oração de celebração ao Senhor. Nós queremos convidar uma congressista, a congressista Fausita Ramos de Alencar, para que venha até aqui ao microfone e nos conduza a Deus numa palavra de oração, de gratidão, de louvor ao nosso Deus, porque Ele nos trouxe até aqui, Ele nos guardou na viagem, Ele nos protegeu dos perigos, Ele nos trouxe para este encontro, para juntos celebrarmos ao Senhor. Nosso Deus e Pai amoroso, nós te louvamos, ó Deus, porque os nossos corações estão alegres, porque pela 12ª vez esta família se encontra, ó Deus, para dizer que nós estamos felizes, felizes como tuas servas, como tuas filhas, ó Senhor, como teus filhos. Nós para te dizer também, Senhor, que temos vivido sempre, sempre pelas lições que aprendemos a cada ano nesses congressos. Ó Senhor, nós te louvamos pela vida do pastor Gilton, pela sua família, pela família do Vida Radiante, Senhor. Amém. Nós te somos gratos, ó Deus, porque a cada ano fazemos amizades e sabemos de quantas pessoas que nunca ouviram falar de Ti, que nunca entraram numa igreja evangélica, comparecem a esses congressos e saem, ó Deus, com seus corações transformados, com outra ideia e outro saber da verdadeira nova que é Jesus Cristo nos seus corações. Nós te somos gratos, ó Deus, muito gratos pelo que vimos aqui e sabemos que cada uma das pessoas que aqui está, estas pessoas, ó Deus, viveram contigo, hoje um testemunho muito, muito especial, porque sentiram a tua direção para trazê-las até aqui. E é um quadro tão bonito daqui da frente, Senhor. Muito obrigada pelo que os nossos olhos veem e pelo que nós já ouvimos, ó Deus, e nós confiamos em Ti. Toma, ó Deus, todas as horas e os minutos que nós passaremos aqui em congresso, que Tu estejas na frente, conduzindo, dirigindo tudo que for feito aqui. E prepara, Senhor, os nossos corações para assimilar tudo e sairmos daqui enriquecidos nos conhecimentos da Tua palavra. Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua mão fez isto. E nós te agradecemos muito porque oramos no nome do nosso Jesus Cristo, que vive, e por isso nada temeremos. Amém. Amém. Mestre, quero ser um discípulo teu, mestre, quero ser um discípulo teu.
tu queres, talvez ainda esteja de ti distanciado. No entanto, ao ouvir o teu chamado, pense em ser aquilo que tu queres que eu seja. Mestre, quero ser um discípulo teu. Mestre, quero ser um discípulo teu. Eu quero ser um novo ser, eu quero estar onde estás, Mestre. Quero ser um discípulo teu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Talvez a minha vida não seja o que tu queres, talvez ainda esteja de ti distanciado. No entanto, ao ouvir o teu chamado, pense em ser aquilo que tu queres que eu seja. Mestre, quero ser um discípulo teu. Mestre, quero ser um discípulo teu. Eu quero ser um novo ser, eu quero estar onde estás. Mestre, Senhor, quero ser um discípulo teu. Estamos honrados com a presença entre nós do vice-prefeito da cidade de Poços de Caldas, Dr. Nizar El Khatib. Ele representa a prefeitura da cidade, o prefeito municipal, e traz uma palavra de saudação a todos os congressistas presentes. E eu informo ao senhor vice-prefeito que nós temos congressistas de Rondônia, Bahia, Minas Gerais, norte de Minas, Governador Valadares, Cataguases, temos Vitória, Espírito Santo, temos Rio de Janeiro, vários grupos, São Paulo, Mato Grosso, e eu esqueci de alguém? E Recife, Pernambuco. Pernambuco, olha lá, o pernambucano, Belo Horizonte, em Minas Gerais também. Esta apresentação, Poços de Caldas, Poços Caldenses, é isso? Isso mesmo? Ou Caldano, é caldense mesmo, né? Muito bem, temos aqui uma pequena comitiva, mas uma boa comitiva de Poços de Caldas. Então, amanhã até teremos oportunidade para conhecer melhor com a apresentação dos grupos e caravanas. Mas hoje, então, com toda esta representação, vamos ouvir uma saudação da cidade que recebe tão acolhedoramente este congresso. Boa noite a todos. Eu estou assim impressionado de ver todo o Brasil aqui. E isso é tão bonito, porque é uma integração desse país maravilhoso que nós temos. Eu gostaria de, primeiramente, saudar aqui, né, o coordenador Gilton Medeiros,
o pastor Roque Moraes, o Rubem Lota e também o reverendo Hernandes Dias, né? E saudar vocês. Poços de Caldas é uma cidade que está sempre de braços abertos. Não sei se vocês notaram que quando vocês entram, Jesus Cristo já está de braços abertos para receber vocês. É o segundo Cristo mais alto do Brasil. E vocês sejam bem-vindos aqui a Poços de Caldas. E esse congresso é um congresso muito importante, porque vocês ajudaram a construir esse país. Quando se fala em terceira idade, se fala em sabedoria, se fala em experiência, se fala em professores, se fala em mestres. Então eu diria, até uma simples história do Oriente, que tinha um senhor plantando tâmaras, e passou um grupo de jovens e começou a rir desse senhor. Ele falou: o senhor tem já uma idade avançada, a tâmara leva 25 anos para crescer e dar o fruto, por que o senhor está plantando tâmaras? Aí ele disse: eu não estou plantando para mim, eu estou plantando para vocês e para os seus filhos. Então é isso que é a terceira idade, que plantou realmente muita sabedoria aqui nesse país. Porque um jovem ainda não teve tempo de ter experiência, um jovem não teve tempo ainda de ter filhos e netos. E quem é da terceira idade tem essa felicidade de ter filhos, netos e até bisnetos. Então, isso é uma grata presença de Deus, é uma grata presença de tudo que vocês construíram nessa vida. Então sejam bem-vindos, que o congresso seja muito bom e a nossa cidade hospitaleira está de braços abertos para vocês. Muito bem, nós vamos nesse momento conhecer o tema, a divisa e o hino, cantar o hino oficial do congresso. A cada congresso nós temos um tema que nos conduz. A cada congresso nós temos um texto bíblico que fundamenta esse tema e nos ajuda a pensar no conteúdo do tema, no conteúdo da mensagem que teremos. E temos um hino que nos mostra a realidade desse tema de uma forma cantada. Então nós vamos conhecer tema, divisa e hino oficial do congresso. E nós vamos então começar todos num primeiro exercício, não é? Vamos tentar todos juntos dizer o tema que está ali na tela. Acho que é bem fácil, todos podem dizer com muita segurança. Vamos lá? Meu Jesus vive, nada temerei. Não precisou nem de ensaio, gente. Puxa vida, vocês tiraram toda uma estratégia de esse lado fala uma vez, esse lado fala outra vez, e daqui a pouco todo mundo fala junto. Já falaram todos de uma maneira espetacular. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar em pé, vamos recitar o tema, depois a divisa e vamos cantar o hino oficial do congresso. Vamos mais uma vez, o tema: meu Jesus vive, nada temerei. Agora a divisa bíblica: porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. E agora cantaremos com entusiasmo, com muita alegria, o hino oficial do congresso. Perdão-nos.
vamos ter aquele momento que é uma alegria em cada congresso, não é? Que é o momento em que nós deixamos para lá a ferrugem, deixamos para lá o marasmo do dia a dia e nos movimentamos. Doutora Berenice, com o Estique-se. Boa noite. Muito bom estar aqui, não é verdade? Eu vi cada prato, pastor. Ai, vamos ter que esticar muito, né? Muito bem. Vamos lá, sentadinhos mesmo como tá todo mundo sentadinho. Depois o segundo exercício nós vamos ficar de pezinho, tá bom? Então, aquele que todo mundo já sabe, né? 8 passos no lugar, levanta os braços. Se você olhar para mim, dou um sorriso. Vamos lá? Se você olhar para mim, dou um sorriso. Assim, olha para o lado, dá aquele sorrisão. Assim para o outro lado. Se você olhar para mim, dou um sorriso. Assim, assim. Agora que eu quero ver como é que está a coordenação motora aí. Salto do sapato, pé direito lá na frente. Salto, ponta e o outro pé. 1, 2, 3. Bate palma ao contrário, ó. Esse pé que bateu vai fazer salto, ponta, 1, 2, 3. Salto, ponta, 1, 2. Acho que vocês treinaram o ano todo, né? Para fazer direitinho. DJ, solta o som, vamos lá? Todo mundo sorrindo. Um sorriso Colgate aí, tá bom? Muito alto, né? Mais baixinho, vamos lá? Se você olhar pra mim, dou um sorriso. Assim. Se você... Cadê o sorriso? Assim. Salto, ponta. Salto, ponta. Salto, ponta. 1, 2, 3. Salto, ponta. 1, 2, 3. Salto, ponta. Pé, pé, pé. Salto, ponta. Pé, pé, pé. Pé, pé, pé. Se você assim, assim. Se você bonito, assim, assim. Salto, ponta, salto, ponta, pé, pé, pé. Muito bom. Agora de pé, todo mundo aí. Dá a mão aí pro amigo. Vamos lá. Amigo, como é bom estar ao seu lado. Porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está repleto de... Vamos fazer igual os jovens, né? Na nossa época era assim, né, amor? Agora é assim. Meu mundo está repleto de amor. De amor, né? Vocês sabem fazer, né? Só porque senti o seu calor. Agora vira pro amigo, e eu quero um super abraço. Para que eu me sinta super amado. Aí vamos esticar. Abraçar já. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Lembram? Então vamos cantar. Pode colocar a música, por favor, amigo? Quero ver bem bonito, tá bom? A mão lá pro amigo. Isso, balança o braço.
3 e... Amigo, como é bom estar ao seu lado. Amigo, como é bom estar ao seu lado, porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está repleto de amor, só porque senti o seu calor. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Abraça já! Laia, 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 laia. Amigo, como é bom estar ao seu lado, porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está repleto de amor, só porque senti o seu calor. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Abraça já! Agora abraça aí, vamos lá. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. E eu quero um super abraço, dá um abração aí, para que eu me sinta um super amado. Abraça já! Vamos lá? Que abraço bom, abraça aí. Que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Agora, abraça já! Muito bom! Podem sentar, obrigada. Depois de que confirmamos que o pastor Oliveira não poderia estar conosco, nós procuramos o reverendo Hernandes, que já havia assumido o compromisso de estar conosco na tarde de quarta-feira, numa maratona. Ele estaria voltando de Santa Catarina, não é isso? Estaria voltando de Santa Catarina, chegaria cedo em Campinas, de lá viria para estar conosco à tarde. Mas, na impossibilidade de ter o pastor Oliveira, nós o procuramos com um apelo: você pode estar conosco na abertura do congresso? E ele prontamente atendeu ao nosso pedido. Eu fiquei impressionado, porque o reverendo Hernandes, com toda a sua simplicidade, e é um homem autenticamente simples, é um homem de uma agenda extremamente apertada. Mas ele disse: não, eu estarei aí com vocês. E ele está aqui, Deus o trouxe até aqui para estar conosco. E nós então vamos ouvir a mensagem que Deus colocou em seu coração. Deus vai falar a você que está aqui nesta noite. Deus o trouxe até aqui e não o trouxe sem nenhum propósito. Talvez você nem mesmo saiba por que está aqui, mas Deus sabe. Talvez você nem faça ideia de tudo aquilo que Deus pretende fazer em sua vida nesses dias, mas Deus sabe. Então permita que o Senhor lhe mostre aquilo que Ele tem para a sua vida. E nós vamos começar a ver isto através da mensagem que ouviremos agora, trazida pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, como já dissemos, pastor da primeira igreja presbiteriana de Vitória, também diretor, eu não sei exatamente qual é o termo, mas diretor executivo da
instituição da Igreja Presbiteriana, Luz para o Caminho, que cuida de toda a comunicação da Igreja Presbiteriana. Ele certamente, se julgar apropriado, apresentará alguns outros detalhes sobre sua vida, mas nós o ouviremos agora, na certeza de que estaremos ouvindo a mensagem de Deus. E pastor Hernandes, eu vou pedir a sua autorização para, com a mesa, nos assentarmos ali embaixo, para ouvirmos dali a palavra do Senhor. Pois não? Pastor Hernandes. É um grande privilégio poder participar com vocês nesta noite festiva, deste importante congresso. Agradeço a acolhida do vice-prefeito em nos receber nessa cidade bonita e hospitaleira. E eu quero ler o texto que você sabe de cor, que é Filipenses capítulo 4, versículo 4. Eu acho que todos nós podemos recitar esse verso. Se você acompanha a versão corrigida, está escrito: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Se você segue a versão que eu tenho aqui em mãos, que é a versão atualizada, está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, com todos que têm Bíblia, a Bíblia aberta em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu quero inicialmente lhe pedir permissão para fazer uma pergunta. Para fazer uma pergunta pessoal. Mesmo estando convencido de que vocês não gostam de perguntas pessoais. Na verdade, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida, a nossa privacidade sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta assim mesmo, como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, não, porque ela não é tão simples e nem é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, eu estive na África do Sul, visitando a missão Quacis-Abantu, e uma pessoa que nos acompanhava na caravana perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu achei fantástica a resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus netos podem dizer isso a seu respeito? Sua família pode dizer isso a seu respeito? Sua igreja pode dizer isso a seu respeito? Bom, é muito provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa no seu coração, dizendo assim: o pastor está me fazendo essa pergunta porque não conhece a minha vida, porque se eu contar minha história, até pedra chora. Talvez você tenha argumentos assim: mas será que dá para ser feliz hoje? No mundo de tanta violência, tanta desigualdade, tanta corrupção, será que dá para ser feliz? E quando eu penso nisso, me lembro que Paulo escreveu esse texto, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreveu esse texto numa prisão, algemado,
no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça debaixo da espada de Roma. E ele escreve assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina 3 verdades aqui. Primeiro, a alegria do cristão é uma ordem divina, é imperativo. A alegria aqui não é substantivo, a alegria aqui é verbo, e verbo no imperativo. Em outras palavras, você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado, de desobediência a uma ordem expressa de Deus. O evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria, e a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos quando mesmo? Sempre. Então eu vou fazer uma perguntinha para você. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também, ou só lá em casa que fica? De vez em quando alguém fica doente na sua família também, ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão não depende de circunstância, é ultra circunstancial. Estar alegre quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser feliz, estar alegre, ser alegre, apesar das dificuldades da vida. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão é uma pessoa, a alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode ter momentos felizes, mas você não é feliz. Agora, você não precisa ser um grande psicólogo, um grande entendedor da alma humana, para descobrir uma coisa: nem todos os crentes salvos por Cristo Jesus estão desfrutando desta alegria. Há muitos cristãos que têm como que uma aura de tristeza no rosto. A pergunta é: o que está acontecendo? E eu não tenho dúvidas de que muitos crentes estão sendo saqueados, roubados, espoliados, e a sua alegria está sendo levada embora. Eu lembro a vocês aquele texto de 1 Samuel 30, quando Davi chegou na cidade de Ziclag, onde estavam suas famílias, as famílias dos seus respectivos amigos, companheiros de luta, e quando eles chegaram, viram a cidade queimada, ferida, saqueada, e os amalequitas que invadiram a cidade levaram cativos os filhos, as filhas e as mulheres. E Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Ele muito se angustiou. Seus homens querem apedrejá-lo. Porém, Davi se reanima no Senhor seu Deus e faz uma pequena oração com 2 perguntas: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Trocando em miúdos, ele está dizendo: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo e vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? Deus respondeu para ele: reage, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. O Deus que estamos adorando e servindo nesta noite é o Deus da restituição. Ele pode devolver alegria para o seu coração, a paz para a sua alma, a harmonia para a sua família. Mas a grande pergunta é esta: quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria? E eu entendo que a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita para nos apontar esses ladrões. Cada capítulo desta carta nos fala de um ladrão diferente. Então, com a Bíblia aberta em Filipenses, vamos conferir quais são esses ladrões. O primeiro ladrão está aí no capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção: as coisas que me aconteceram, as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê?
Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e às vezes essas circunstâncias chegam de súbito, sem mandar telegrama, sem tocar campainha, e põem a sua vida de ponta cabeça. Pense comigo, um pai e uma mãe que criam uma menina com todo o desvelo. O pai leva essa menina ao altar no dia do casamento e a entrega ao seu marido. E toda a família tinha expectativa de que estava ali se formando um projeto de felicidade. E logo em seguida essa menina descobre que casou com um homem rude, cruel, ingrato, infiel, que vai transtornar a sua vida. E aquele casamento que nasceu para ser um projeto de felicidade vai ser transtornado, adoecido, e esse casamento acaba ferido, sangrando nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Você vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com a doença grave, talvez incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Anos e anos de trabalho, de repente você com suor e lágrimas granjeou um patrimônio, de repente num negócio errado, numa decisão errada, você perde tudo que levou anos para conquistar. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de casamento fiel, de amor, de respeito, de afeto. De repente, um caso, uma apunhalada nas costas, uma traição, uma separação amarga, um divórcio doloroso. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar a vocês que as coisas que me aconteceram não tiraram minha alegria, não, contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu tenho que perguntar para Paulo: que coisas, Paulo, que aconteceram para você? E ele poderia fazer um resumão para nós. Ele podia dizer o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso em Filipos, eu fui enxotado de Tessalônica, eu fui escorraçado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não tem medo de gato preto, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando viu que Paulo, preso, algemado, estava trabalhando mais do que eles, mexeu com a igreja, despertou a igreja. Ray Stedman, de saudosa memória, tem uma ideia, uma filosofia de que um dos melhores planos para o crescimento da igreja, e eu não gosto muito dele, é o seguinte: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso. Diz ele em Filipenses 1, que ele evangelizou toda a guarda pretoriana, bem como todos os demais quem? Membros do palácio. E o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram soldados da mais alta patente do império, eram 16 mil soldados de escol, era gente que transitava no palácio e tinha influência política no império. Como ele era um cidadão romano, sob a égide do imperador, 3 turnos por dia, um soldado tinha que ficar algemado com ele. O que ele fazia nesses 2 anos? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, em rodízio, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E ele escreve no capítulo 4, 22, de Roma para Filipos: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O imperador Nero não sabia disso, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império.
porque colocaram lá dentro o maior missionário da igreja e diante dele o seu auditório. Porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas, ele começou então a fazer o quê? Escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez você e eu não teríamos estas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, quando você pensa que a sua vida está sem rumo e sem direção, é a mão de Deus que está dirigindo o seu destino. Olhe para a sua vida na perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão? Capítulo 2, versos 3 a 5, confira aí. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenham visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Por isso, não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável, não tem sociedade saudável sem o exercício do perdão. Sem perdão nós adoecemos emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. O perdão é vital. Jesus Cristo diz assim: se você não perdoar, você não pode orar. Se você não perdoar, você não pode trazer a sua oferta à casa de Deus. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você vai adoecer fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se você não perdoar, você vai ser entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Se você não perdoar, você não vai ter paz. Aliás, perdão é uma questão de bom senso. Bom senso, sabia? Porque quando a gente não perdoa, sabe o que acontece? A gente acaba convivendo com uma pessoa que a gente menos gostaria de conviver o tempo todo. Essa pessoa vai nos controlar, nos monitorar, nos botar num cabresto, nos pôr numa masmorra. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, essa pessoa vai se deitar do seu lado e transformar-se no seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome para fazer um lanche, a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você sai de férias com a família, a pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. Guardar mágoa é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Guardar mágoa é autofagia, é autodestruição. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: perdoar não é fácil não, mas é necessário. A dor mais aguda que eu já senti na vida foi quando eu perdi um irmão com 27 anos assassinado pelo primo primeiro da sua mulher. Quando eu recebi o telefonema, eu fiquei tão chocado, a dor foi tão avassaladora, que eu perdi a voz. Mas quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Ele botou na minha boca foram essas: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia, ou perdoava ou a minha vida transformar-se no inferno, ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Eu tenho que concordar com C.S. Lewis quando ele disse que perdoar é mais difícil do que falar sobre perdão. Pregar um sermão sobre perdão não é difícil, mas perdoar quem machuca o seu coração é um desafio. Mas eu só fui entender o que é perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Se lembra? O rei acertava conta com seus súditos e encontrou um súdito que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender a família dele. O cara pediu misericórdia, o rei disse: tá bom. Ele disse: tem paciência comigo, eu vou te pagar. O rei disse: não, eu vou perdoar você, você não deve mais nada. Está perdoada a sua dívida. Só que esse camarada perdoado de 10.000 talentos, lá na frente encontra alguém que lhe devia também 100 denários. A pessoa também não tinha como pagá-lo. Ele disse: paga o que você me deve. O cara falou: rapaz, tem paciência comigo. Não tem paciência não. Agarrou o cidadão: paga o que você me deve.
O rei ficou sabendo dessa história, mandou chamar o cidadão lá, falou: camarada, eu perdoei a você 10.000 talentos, e você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários, pois agora eu vou jogar você na cadeia, vou jogar você na prisão, e você vai ser entregue aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina a parábola dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada, sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos, nem sei quanto vale 100 denários, essa moeda não é a minha. Jesus contou uma hipérbole, nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judeia e Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150.000 anos. Portanto, quando aquele cidadão diz: tem paciência comigo, que tudo eu te pagarei, estava fazendo uma promessa que nunca podia cumprir. Mas talvez você questione assim: pastor, então não estou entendendo nada. Por que que Jesus usa uma cifra tão exagerada? Sabe por quê? Porque este é o tamanho da dívida que você e eu temos com Deus. A nossa dívida com Deus é impagável, e Deus nola perdoou completamente. Louvado seja o seu nome. Só que lá na frente o camarada encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? 100 dias de serviço. O cara que tinha acabado de receber um perdão de 150.000 anos, não consegue liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. Qual a proporção de 10.000 talentos para 100 denários? 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão 600.000 vezes maior, não libera um perdão 600.000 vezes menor. Sabe o que Jesus está querendo ensinar com essa parábola? Você e eu nunca vamos poder dizer: eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, eu não perdoo ciclano, eu fui humilhado demais, machucado demais, ferido demais. Sabe o que a Bíblia ensina? Você e eu devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Sabe como é que Deus nos perdoou? Ele perdoou os nossos pecados e deles não mais se lembra. Querido vice-prefeito, sabe qual é o nosso problema? A gente diz assim: perdoar até que eu perdoo, mas esquecer, não, aí também é demais. Ah, não. E eu devo fazer uma perguntinha para você. Você não esquece mesmo, não? Não esquece mesmo? Verdade? Se você não esquece mesmo, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Você não tem amnésia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus sabe tudo, Deus se lembra de tudo, Ele é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Portanto, perdoar é lembrar sem sentir dor. O perdão é maior do que o ódio. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração. Talvez você vai precisar conversar com alguém, fazer uma visita a alguém, bater um papo com alguém, mas eu encorajo você, em nome de Jesus, não guarde mágoa no seu coração, porque do contrário, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão? Confira comigo, capítulo 3, 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que os batistas não enfrentam esse problema, de jeito nenhum. Batista é crentão demais da conta. Terceiro ladrão é preocupação com dinheiro.
Né? Dinheiro para vocês é solução, não é problema, não é verdade? Mas deixa eu fazer uma perguntinha muito simples aqui. Alguma vez você já brigou com seu marido por causa de dinheiro? Já? Hã? Alguma vez você já brigou com a sua mulher por causa de dinheiro? Se vocês falarem para mim que nunca, eu vou duvidar da honestidade de vocês. Porque as pessoas brigam por causa de dinheiro, sabia? Briga porque tem dinheiro, briga porque não tem dinheiro, briga porque tem muito dinheiro, briga porque tem pouco dinheiro, briga porque não tem dinheiro nenhum, mas sempre brigam. O dinheiro é o maior pomo de discussão dentro da família hoje. O problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Tem gente que não tem tempo para Deus, tem gente que não tem tempo para o cônjuge, tem gente que não tem tempo para os pais, tem gente que não tem tempo para os filhos, tem gente que não tem tempo para os netos, tem gente que não tem tempo para a igreja, tem gente que não tem tempo para nada. Só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que acorda de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeiam, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O dinheiro é mais do que uma moeda, o dinheiro é um ídolo, o dinheiro é mamon, e no altar de mamon tem gente que casa, tem gente que descasa, tem gente que mente, tem gente que corrompe, tem gente que é corrompida, tem gente que mata, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Nós vivemos numa sociedade muito complicada, e os estudiosos dizem que esse é o tempo da globalização, é verdade. Nós somos uma aldeia global. Dá um problema na bolsa de valores lá em Singapura, mexe no seu bolso aqui e agora, querendo você ou não. Para mim, um dos maiores exemplos de que nós somos uma economia global foi o problema da crise imobiliária americana em 2008. Os bancos emprestaram mais dinheiro do que podiam, a bolha estourou, e no efeito cascata a economia do mundo sofreu. Vocês sabem que eu sou do estado do Espírito Santo, e eu creio que todos sabem disso. O Espírito Santo hoje é o maior produtor de rochas ornamentais do planeta, Muitos donos de pedreira no meu estado quebraram, porque o mercado imobiliário americano deu uma bambeada. Somos uma economia global. E nessa economia global, diz Toncini que mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco, ou estão nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico que 150 países, Bill Gates no ano 2000 tinha uma renda líquida de 400 milhões de dólares por semana. O problema é que essas empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro, e para essa máquina girar a gente tem que consumir, e nós entramos no consumismo. E eu explico. Na década de 50, e alguns aqui já tinham nascido, eu estou sabendo, isso mesmo, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje, e não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, e quase todos aqui já tínhamos nascido, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão, ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. E eu já vi coisa tão engraçada acontecendo. Eu já vi uma criança que não sabe falar papai e mamãe ainda ganhar um telefone celular de presente. Aliás, a revista Veja publicou uma matéria muito engraçada há poucos dias, dizendo que as crianças de famílias de classe média consomem 30% do orçamento. E não são coisas básicas, são coisas supérfluas. Em outras palavras, levar uma criança hoje num shopping center é um perigo. Você já visitou quarto de criança de gente de classe média? Já visitou? Tem prateleira do teto ao chão. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata, que é outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas, não vão pensar mal do meu amigo, por favor.
Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. É claro, você duvida disso? Casamento tem que comprar tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. Abriu o armário e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Eu vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. O grande problema é que as pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo disse que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e atormentam a si mesmos com muitos flagelos. Nós não trouxemos nada para esse mundo, nós não vamos levar nada desse mundo. Portanto, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, estejamos contentes, porque a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Eu tenho um primo muito rico, e ele me disse uma coisa interessante. Ele disse: Hernandes, o rico tem pelo menos 2 problemas. É mesmo? Eu não sabia. Pelo menos 2. Eu falei: quais? Primeiro problema do rico é querer ganhar, 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 ganhar e ganhar. Segundo problema do rico é medo de perder, medo de perder, medo de perder, medo de perder. Ele não vive, ele vive atormentado com esse troço. Ele não dorme de noite, ele tem que tomar Lexotan. Você acha que o Bill Gates está dormindo tranquilo? Não está, pode ter certeza que não está. Não está. Vocês sabem que John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. John Rockefeller diz o seguinte: o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. Alguém já disse com razão que as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa e comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda bem dormida. É por isso que Jesus Cristo disse: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A questão não é o ter, a questão é o ser. No dia que John Rockefeller morreu, esse primeiro bilionário do mundo, um curioso foi para o cemitério. E ele deu um jeitinho de encostar no contador de John Rockefeller e perguntou assim: e aí, cara, me conta aí, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou para ele espantado e disse: uai, cara, ele deixou tudo, tudo. Ele não levou nem um centavo. Você já viu caminhão de mudança e enterro? Você já viu gaveta em caixão? Há poucos dias um deputado em Brasília disse uma coisa interessante. De vez em quando eles falam algumas coisas interessantes, né? E ele disse uma coisa que eu não esqueci. Ele disse: olha, o dinheiro não tem liga. Porque às vezes tem gente que trabalha. Não, vou deixar uma rica herança para os meus filhos. Trabalha. Vou deixar uma rica herança para os meus filhos. E quando morre, aqui vira motivo de briga. E ele diz: você já viu uma família rica na hora de dividir a herança, unida, feliz da vida? Não vê. Dinheiro não tem liga. Por isso, a solução é: ajunte para você tesouro lá em cima, onde nem ladrão, nem traça, nem ferrugem pode tomar de você. Porque se você botar o seu coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz, porque só Jesus pode fazer você feliz. Vamos ao último ladrão, por favor, capítulo 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu vou lhe fazer uma perguntinha. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje?
Eu tenho certeza, vocês se olharam no espelho antes de vir para cá, não? Você daqui é tipo de gente que fica roendo as unhas? Daqui é tipo de gente que o problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Daqui é tipo de gente que quando não tem problema, você cria um porque não sabe viver sem problema? A ansiedade é o mal da nossa geração. Atinge criança, adolescente, jovem, adulto, gente de terceira idade, doutor, analfabeto, gente crente, gente descrente, todo mundo. Todo mundo. Você sabe o que significa a palavra ansiedade? A palavra ansiedade vem de um termo anglo-saxônico que significa puxar em direção oposta. Bota uma corda no pescoço e estrangular, sufocar, rasgar ao meio. Tem muita gente assim, sufocada, asfixiada. Gente que precisa dormir um sono químico. A mente não desliga, a alma perturbada, inquieta. Jesus Cristo falou que você não deve viver sob as inquietações da vida, e a palavra inquietação, que está escrito lá em Lucas 12, era a mesma palavra no grego clássico para os navios que eram surrados pela fúria dos ventos e das ondas de um lado para o outro. As pessoas estão assim hoje, quietas. Olha o trânsito dos grandes centros urbanos hoje, as pessoas estão com o nervo à flor da pele, você não pode falar nada, que a pessoa está pegando o revólver e atirando, ansiosas, perturbadas, desassossegadas, até as crianças, gente, também puderas, eu não entendo muita coisa não, mas já percebeu que criança não dá para ser criança hoje mais? Não dá não, criança hoje faz 4 anos, a gente bota uma pesada mochila de 5 quilos nas costas do coitadinho, e haja agenda para ele, haja agenda. A revista Veja publicou uma matéria recentemente também, dizendo o seguinte: por que as crianças vivem ansiosas? E ele respondeu o seguinte: as crianças vivem ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se você parar para perceber o que está acontecendo no universo infantil, o que se passa de desenho, de filme para criança, é troço de dar pavor em qualquer um. Se você um dia tiver coragem de assistir todos os desenhos da televisão brasileira, eu te garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Há poucos dias, eu gosto de brincar com as crianças, cheguei, tinha uma criança brincando no pátio da igreja, assim, eu cheguei, me aproximei dela, falei: filha, que vidona, hein? Ela olhou brava para mim, disse: o senhor é que pensa? Coitadinha, estava estressada. Ansiedade. Jesus Cristo foi claro em dizer o seguinte: a ansiedade é inútil. Porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 46 centímetros, ao curso da sua vida. Dizem os estudiosos que a ansiedade é você ser crucificado entre 2 ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Tem gente que nunca resolveu as feridas da alma, os traumas da infância. Essa ferida está aberta até hoje, e a pessoa não vive, presa ao passado. Tem gente que não vive hoje com medo do amanhã. Portanto, além de ser inútil, a ansiedade é prejudicial, porque a ansiedade não ajuda você a resolver os possíveis problemas do amanhã. A ansiedade drena e acaba com as suas forças hoje. Está escrito, estatisticamente está provado isso, que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer, nunca. Mas a gente sofre assim mesmo. A gente antecipa o problema e sofre como se já estivesse acontecendo. Quando eu era seminarista aqui em Campinas, um dia eu fui tomar água no bebedouro, ficava no corredor do prédio, e quando eu estou atravessando de madrugada o corredor, a porta do quarto de um colega aberta, e eu olhei, ele estava chorando convulsivamente, em prantos. Eu entrei apressadamente e disse: o que aconteceu? Alguém morreu na sua família? Tem alguém no hospital? Qual o problema?
E ele diz, eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei, em que hospital que ela está? Qual o problema dela? Falei, não, ela não está doente não, só estou com medo dela morrer um dia. Falei, mas assim não dá, cara. Deixa sua mãe viver. Tem mais de 30 anos isso, a mulher está viva até hoje. Há poucos dias entrou no meu gabinete uma mãe chorando, com a criança de 3 anos no colo, chorando. Falei, o que está acontecendo, mãe? O que houve? Falei, eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei, mas nem cresceu ainda. Que é isso? Ansiedade. Jesus foi além. Jesus disse o seguinte, que a ansiedade é sinônimo de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, sabe o que Jesus está dizendo? Por que nós ficamos ansiosos? Porque nós duvidamos que Deus é suficientemente bom e poderoso para cuidar da nossa vida. Quem é o seu Deus? Paulo nos dá a receita para curar a ansiedade. Ele diz assim, não andeis ansiosos de alguma coisa? Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma? É coisa alguma, é nada. Qual é a receita que ele dá? Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Agora eu quero que você preste atenção num detalhe de extrema relevância. A palavra oração aí no texto, no grego, é a mesma palavra para adoração. Então Paulo está falando de 3 coisas. Você resolve a ansiedade adorando a Deus, pedindo a Deus e dando graças a Deus. Agora, você sabia qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então, se adorar a Deus cura minha ansiedade, eu vou fazer uma oração de ansiedade, uma oração de adoração aqui, certo? Você adora a Deus por quem Deus é. Eu chego para Deus e digo assim, Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o meu Deus, Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu sustentador, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus autoexistente, porque Tu és o Deus infinito, porque Tu és o Deus imenso, porque Tu és o Deus eterno, porque Tu és o Deus imutável, porque Tu és o Deus onipotente, porque Tu és o Deus onisciente, porque Tu és o Deus onipresente, porque Tu és o Deus transcendente, porque Tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus de amor, o Deus de justiça, o Deus santo, o Deus fiel, o Deus verdadeiro. Eu quero te adorar porque Tu és o meu pastor, porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí depois dessa oração eu chego para Deus e digo assim, meu Deus, mas eu estou muito ansioso, Senhor. Não combina mais não, hein? Não combina. Não combina. Quem é o seu Deus? O profeta Isaías pensou sobre isso, quando ele escreveu o capítulo 40 do seu livro. E ele diz, o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O meu Deus é aquele que pesa o pó da terra em balança de precisão. O meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O meu Deus é aquele que desenrola o céu como uma cortina para nele habitar. O meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Pergunte a um astrônomo qual é o tamanho do universo que Deus mediu a palmos. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas você sabe. Você sabe que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos afirmam categoricamente que o nosso universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo,
Nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade na outra. Seu Deus criou tudo isso. Seu Deus é maior do que tudo isso. Seu Deus é seu Pai. Está dizendo para você: não ande ansioso de coisa alguma. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam o seguinte: há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Vai à praia um dia, encha a concha da sua mão de areia, vai para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue ter na concha da sua mão. Tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Este é o nosso Deus. Mas não é apenas o macrocosmo que nos espanta, não, o micro também. Vá para casa, ou aqui no hotel mesmo, e ora, dá uma olhadinha numa plantazinha, pega uma folha, aquela folha mais complexa do que a cidade de Poços de Caldas. Vá hoje, pega um ovo lá, pede emprestado, quebra esse ovo, e você vai ver que a gema desse ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades do mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos mais de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, nós ficaríamos cegos, porque haveria um curto-circuito. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Descobriu mais, descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E mais ainda, ele descobriu que em cada uma dessas células existe 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. O Dr. Lowe vai dizer o seguinte, que códigos de vida não se originam espontaneamente. Códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica. Códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e esse Deus é seu Pai, e está lhe dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando eu era criança, eu escutei a seguinte frase na igreja: o projeto de Deus é fazer você santo e não fazer você feliz. Eu engasguei, porque a primeira parte eu entendi, sede santos, porque eu sou santo, mas a segunda eu não entendi. Fui pesquisar, sabe o que eu descobri? Os puritanos lá da antiga Inglaterra, no século 17, entenderam bem isso. Quando eles perguntaram assim: qual o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o meu querido irmão batista, John Piper, quando ele diz assim: o nosso problema não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O nosso problema é contentar-nos com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de viver na sua presença, de fruir o seu amor, sua graça. Então eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu termino aqui, pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta, pessoal.
E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou fazer essa pergunta para você, como se nós estivéssemos numa conversa particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém.